Algumas histórias não deixam apenas lembranças. Elas deixam marcas que ninguém pode ver. Aqui, revelamos as cicatrizes ocultas que moldam nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero dividir com você uma história difícil. Daquelas que a gente guarda por anos, achando que vai esquecer. Mas tem coisas que o tempo não cura. Meu nome é Margarida e, por muito tempo, eu acreditei que tinha a família perfeita. Meu filho, Ricardo, um homem bom, trabalhador, o orgulho da minha vida, estava casado com a Sílvia há 5 anos. Eu não tinha nada contra ela, de verdade. Era educada, prestativa, mas sempre sentia algo. Um vazio no olhar dela, uma distância que o sorriso não conseguia esconder. Mas quem sou eu para julgar, não é mesmo? A gente sempre quer acreditar na felicidade dos nossos filhos. Tudo começou numa terça-feira chuvosa no aeroporto de Guarulhos. Eu estava me despedindo de uma amiga querida, a Helena, que ia passar uma temporada em Portugal. O saguão estava cheio, aquele barulho de malas e anúncios de voos. Depois que a Helena passou pelo portão de embarque, eu decidi tomar um café antes de encarar o trânsito de volta para casa. E foi ali, sentada, mexendo o açúcar na xícara, que eu a vi, Sílvia. Meu coração deu um pulo. O que ela estaria fazendo ali? Ricardo estava em um congresso de arquitetura em Brasília, só voltaria no dia seguinte. Ela não estava sozinha. Abraçada a ela estava um homem mais velho, de cabelos grisalhos e um terno caro que parecia valer mais que o meu carro. Não era um abraço de amigos, era um abraço íntimo, cúmplice. Meu primeiro instinto foi de confusão. Seria um parente que eu não conhecia, um chefe? Mas a minha intuição de mãe, aquela voz que a gente aprende a ouvir depois de tantos anos, gritava que havia algo errado. Tremendo, peguei o celular da bolsa e, fingindo estar falando com alguém, liguei a câmera. Eu me sentia suja, uma invasora, mas algo me dizia que eu precisava daquele registro. Eles caminharam até um canto mais reservado e eu me aproximei o suficiente para ouvir fragmentos da conversa deles. As palavras que captei me gelaram a alma. O processo vai correr, dizia o homem. E a Sílvia, com uma frieza que eu jamais imaginei, respondeu: ele não vai ter chance. Com o laudo de agressão e a minha performance de vítima, o juiz vai migar tudo. O Ricardo vai sair como um monstro da história. Eu parei de respirar. Agressão? Vítima? Meu Ricardo? Eu continuava gravando, a mão tremendo tanto que a imagem devia estar horrível. O que era aquilo? Uma traição era uma coisa, mas aquilo era um plano cruel para destruir o meu filho. Naquele momento, eu soube que a família que eu achava ter, na verdade, nunca existiu. Era apenas um palco, e a peça estava prestes a terminar da forma mais trágica possível. Eu mal me lembro de como dirigi do aeroporto para casa. O vídeo no meu celular parecia queimar na minha mão. Era a prova de uma maldade que minha cabeça se recusava a aceitar. Liguei para o Ricardo assim que ele pousou no dia seguinte. Pedi que viesse direto para minha casa, que precisávamos conversar sozinhos. Ele chegou cansado, mas sorridente, me mostrando fotos do congresso. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Como eu poderia destruir aquela felicidade, mesmo sabendo que era uma felicidade falsa? Respirei fundo e mostrei o vídeo. A expressão dele foi mudando da curiosidade para a irritação. Mãe, o que é isso? A senhora está espionando a Sílvia? Eu insisti para que ele ouvisse o que ela dizia. Ele assistiu e a reação dele foi a pior possível: negação. Isso é um absurdo, deve ser um mal-entendido. Aquele é o Beltrão, um cliente antigo dela. Ela está falando de um caso do escritório. A senhora está imaginando coisas. Ele se recusou a acreditar. Disse que o meu ciúme de mãe estava passando dos limites e que eu devia um pedido de desculpas à esposa dele. Ele saiu batendo a porta e eu fiquei ali, sozinha, com aquela verdade monstruosa nas mãos. Aquele foi o começo do meu inferno particular. Meu próprio filho achava que eu estava louca. Por 3 dias eu não comi, não dormi. Revia o vídeo dezenas de vezes, me perguntando se eu realmente tinha entendido errado. Mas a clareza daquelas palavras era inegável. A confirmação veio da forma mais inocente e dolorosa possível. No fim de semana, minha neta Camila, de apenas 4 anos, veio passar a tarde comigo.
Estávamos desenhando na mesa da cozinha quando ela, do nada, disse: "Vovó, a mamãe também desenhou um papel para mostrar para uma moça." Eu perguntei o que era e a resposta dela fez meu sangue gelar. Ela desenhou uma mão toda roxa e escreveu: "Papai bate nela." "Mas o papai não bate, né, vovó? Papai só faz cosquinha." Naquele instante, o mundo parou. Uma criança de 4 anos sendo usada, manipulada para um plano tão sórdido. A negação do meu filho já não importava. A dor no meu peito deu lugar a uma fúria fria, uma determinação que eu não sentia há anos. Eu não ia deixar aquela mulher destruir a minha família. Se o Ricardo estava cego, eu seria os olhos dele. Eu lutaria por ele, mesmo que ele não soubesse. A guerra estava declarada e eu não ia recuar. Se essa história já está mexendo com você, peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Sua interação me ajuda a continuar compartilhando esses relatos e a criar uma comunidade de apoio. A partir daquele dia, eu me tornei uma detetive. Comprei um caderno de capa dura, simples, e comecei a minha investigação silenciosa. Anotava tudo: os horários que a Sílvia faía, as desculpas que dava, as ligações misteriosas que atendia no jardim. Cada pequeno detalhe era uma peça de um quebra-cabeça que eu estava determinada a montar. Eu precisava de mais do que um vídeo tremido e o relato de uma criança. Eu precisava de provas concretas, irrefutáveis. A primeira porta que abri foi a financeira. Ricardo, sendo descuidado como sempre com essas coisas, me pediu ajuda para organizar uns documentos para o imposto de renda. Foi a oportunidade perfeita. Com acesso aos extratos bancários, meus olhos se arregalaram. Havia saques de valores altos, sempre em dinheiro, em datas que não batiam com nenhuma despesa da casa. 5.000 reais aqui, 8.000 ali. Quando cruzei as datas com as anotações do meu caderno, o padrão surgiu. Os saques sempre aconteciam 1 ou 2 dias antes dos encontros de trabalho que a Sílvia dizia ter. O dinheiro do meu filho estava sendo escoado, financiando o plano contra ele mesmo. Eu sabia que estava no caminho certo, mas também sabia que estava no meu limite. Eu era uma mãe, não uma investigadora. Foi então que me lembrei do Ramiro, um delegado aposentado, o melhor amigo do meu falecido marido. Um homem íntegro, de uma lealdade inabalável. Marquei um café com ele com o coração na mão. Contei tudo, desde o aeroporto até os extratos bancários. Mostrei o vídeo. Ramiro ouviu em silêncio, o rosto sério, sem demonstrar surpresa. Ele entendia a maldade humana como poucos. Ao final, ele apenas pousou a mão sobre a minha e disse: "Margarida, você não está sozinha nisso. Vamos pegar essa mulher." Pela primeira vez em semanas, eu senti um pingo de esperança. Ramiro começou a seguir a Sílvia. Foram dias de angústia, esperando por um telefonema. E ele veio. "Estou vendo ela, Margarida. Está em uma padaria nos Jardins, com o mesmo sujeito do aeroporto." Ramiro me descreveu a cena. Sílvia entregando um envelope pardo, grosso, para o tal Beltrão. E o mais importante, ele conseguiu fotos nítidas em alta resolução. A prova da transação, a prova da conspiração. Eu tinha em mãos a arma de que precisava. Agora era hora de decidir como usá-la. Com as fotos do Ramiro em mãos, eu senti uma força que pensei ter perdido para sempre. Era a hora do confronto. Eu não ia atacar pelas costas, eu queria olhar nos olhos dela. Mandei uma mensagem para Sílvia convidando-a para um café. "Precisamos conversar sobre o Ricardo e a Camila", escrevi, sabendo que ela não poderia recusar. Nos encontramos em uma cafeteria movimentada no centro da cidade. Eu queria testemunhas, ainda que elas não soubessem do que se tratava. Ela chegou sorrindo, perguntando se estava tudo bem. A falsidade dela era tão natural que chegava a ser assustador. Eu não rodeei. Pedi 2 cafés e quando a garçonete se afastou, deslizei as fotos pela mesa. Eram 3 imagens. A primeira, dela abraçada com Beltrão no aeroporto. A segunda, da entrega do envelope na padaria. A terceira, um close do rosto dela sorrindo para ele. O sorriso de Sílvia desapareceu.
O rosto dela se transformou, a máscara de boa moça caiu e deu lugar a uma expressão de puro ódio. "O que é isso? Você está me seguindo, sua velha louca!" A voz dela era um sussurro venenoso. "Eu sei de tudo, Silvia. Eu sei do plano, do dinheiro, da farsa da agressão." Ela riu, um som seco, sem humor. "Você não tem como provar nada, e se tentar alguma coisa, eu acabo com seu filho. Eu o destruo de um jeito que ele nunca mais vai se recuperar. Você não sabe com quem se meteu." Ela se levantou, derrubando a cadeira, e saiu, me deixando ali com os cafés intocados e a certeza de que a guerra tinha escalado para um novo nível. A retaliação dela foi mais rápida e cruel do que eu imaginei. 2 dias depois, a internet explodiu. Um vídeo da Silvia chorando copiosamente, o rosto com uma maquiagem que simulava hematomas, acusando meu filho das piores atrocidades. O vídeo viralizou. Amigos da família ligavam, a mídia local começou a repercutir. O escritório onde Ricardo trabalhava o suspendeu imediatamente. Ele estava sendo julgado e condenado sem direito de defesa. Foi devastador. Naquela noite, Ricardo veio até minha casa, completamente destruído. Ele me abraçou e chorou como não chorava desde criança. "Você estava certa, mãe. Você estava certa o tempo todo. Me perdoa por não ter acreditado. O que a gente faz agora?" Eu o abracei de volta e disse com a voz firme: "Agora a gente luta junto." A humilhação pública e a suspensão do trabalho foram o choque de realidade que o Ricardo precisava. A união fez nossa força ressurgir. No dia seguinte, procurei o Dr. Gabriel Torres, o advogado que cuidou do inventário do meu marido. Um homem sério, competente e, acima de tudo, humano. Na sala dele, despejamos toda a história. O vídeo do aeroporto, as fotos do Ramiro, os extratos bancários, o relato da minha neta. Dr. Gabriel ouviu tudo com uma calma impressionante. Ele analisou cada prova e, ao final, disse: "A verdade está do lado de vocês. Mas a justiça precisa de mais do que a verdade. Ela precisa de provas técnicas. Vamos desmontar a farsa dela, peça por peça." A primeira ação foi contratar uma perita forense, a doutora Marina Cordeiro. Entregamos a ela os laudos médicos que a Silvia tinha anexado ao processo. Doutora Marina passou dias analisando os documentos. A descoberta foi estarrecedora. A assinatura do médico em um dos laudos era uma falsificação grosseira. Além disso, as descrições das lesões eram incompatíveis com as fotos que a própria Silvia havia postado. Eram, nas palavras da perita, lesões cenográficas. O dia da audiência chegou. O ar no tribunal era pesado. Silvia estava lá, com seu advogado, mantendo a postura de vítima frágil. Mal sabia ela o que a esperava. Quando chegou a nossa vez, Dr. Gabriel começou sua apresentação. Primeiro, o vídeo do aeroporto. A expressão de Silvia vacilou. Depois, as fotos de Ramiro, mostrando a entrega do dinheiro para um estelionatário conhecido. Os extratos bancários foram expostos em um telão, mostrando a sangria financeira que ela promovia. O golpe de misericórdia foi o depoimento da doutora Marina. Com uma precisão cirúrgica, ela expôs cada mentira, cada inconsistência e provou, sem sombra de dúvida, a fraude dos laudos médicos. A juíza olhava para Silvia, cuja expressão agora era de puro pânico. Ao final, a decisão foi proferida. A juíza não apenas negou todas as acusações de Silvia contra o Ricardo, como também determinou a extração de cópias do processo para o Ministério Público para que ela fosse investigada criminalmente por denunciação caluniosa e fraude processual. Saímos do fórum em silêncio. Não havia alegria, apenas o peso de uma grande batalha vencida. A superação foi dolorosa, deixou cicatrizes que nunca vão desaparecer completamente. Meu filho aprendeu da pior forma sobre a natureza humana. Eu aprendi que o instinto de uma mãe é a força mais poderosa do universo. A família não é feita só de laços de sangue, mas de verdade, lealdade e da coragem de lutar por quem amamos, não importa o custo. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários a sua história também. Às vezes, desabafar é o primeiro passo para se libertar. Até a próxima!